Gente, olha o que meu irmão ganhou. Ontem foi o aniversário dele, né? Ele tem 5 anos agora. Olha o que ele ganhou, que legal. Como ele ama o Sonic, né, Gael? Que você ama o Sonic? Né, que você ama o Sonic? Fala pro pessoal. Galerinha, eu amo o Sonic. Fala pro pessoal. Olha o que ele ganhou, galerinha. Olha o tamanho do Sonic. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha o tamanho do Sonic, galerinha. Olha isso. Muito lindo. Olha a botinha dele. E é o Sonic. É o Sonic. Qual é o Sonic? Qual é a cor do Sonic? Yellow. Yellow. Deixa eu falar pro pessoal. Ontem foi meu aniversário. Tô fazendo esses 5 anos. Tá assistindo.